que a força do medo que eu tenho não me peça de enxergar aquilo que eu anseio, e que a morte de tudo aquilo que eu acredito não me tape os ouvidos nem a boca, pois metade de mim é o que eu grito, a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda ainda que triste, que a mulher que eu amo seja para sempre amada, pois metade de mim é despedida, a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas como fervor, sejam apenas respeitadas como a única coisa que resta ao homem inundado de sentimentos. Mas metade de mim é o que eu falo, a outra metade o que eu ouço. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, pois metade de mim é o que eu penso, a outra metade é o que eu amo. Que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita meu rosto em um doce sorriso que lembro ter dado na infância, pois metade de mim é saudade do que eu fui, a outra metade não sei. Que não seja preciso mais que uma simples alegria para me aquietar o espírito. Que o teu silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é o que eu abrigo, a outra metade é descanso. Que a arte me mostre uma resposta, mesmo que ela não saia, e que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia, a outra é canção. E que essa minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor, a outra também é amor. E aí, gente boa, gente amiga, satisfação, que bom, que maravilha estarmos juntos para mais um Estação Gotas, a nossa live cultural, que você sabe, é mutirão de todos, construída por nós, aqui presente na nossa sede, mas em interação com todos que nos acompanham através das conexões aí da internet, na sua casa, seja no computador, seja no celular, enfim, todos nós em conjunto fazemos esse momento especial. E desde já, a nossa imensa gratidão por todos que já estão se conectando aqui conosco. É muita gente boa. Obrigado, gente, pelo carinho da sua presença, pelo carinho da sua audiência, de compartilhar conosco esse momento especial. Aí, vale registrar, ó, depois a Angélica está aqui hoje, já vai dar um recadinho para vocês, e ela vai nos ajudar ao longo do programa, sempre registrar aqui a presença de cada um de vocês, tá? Mas já antecipando, o Lady Hertz, lá da Inglaterra, saudação, irmão, obrigado pela sua companhia. Mário Cabral, Cristiano Oliveira, Maurita Lopes, Rosália Nogueira, Natalino Gonçalves, Delamar Rodrigues, enfim, é muita gente boa que já está aqui conosco. Obrigado. Ó, vai chamando mais gente, o seu amigo, o seu vizinho, conhecido, desconhecido, não tem problema. Compartilha o link dessa live para que mais pessoas possam interagir conosco. E hoje, fugindo um pouco do nosso script, nós vamos ter aqui um programa especial. Nós vamos falar de arte, nós vamos falar de cultura, vamos falar de dança, vamos falar de algo que tem um tempero bem brasileiro, é algo que vai nos envolver, pode ter certeza, é um assunto maravilhoso. Eu vou deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha para falar o que é e quem que é a nossa entrevistada de hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, enquanto vocês ficam aí coçando a pulguinha, ficam tentando imaginar o que seja, bom, se bem que se vocês já viram os nossos anúncios, já sabe qual que é o tema. Nós vamos nos nossos recadinhos do coração, tá?
Primeiro, a Angélica vai dar o recado dela, e depois também tem alguns recadinhos para a gente começar a nossa prosa. Beleza, gente boa? Satisfação. Vem cá, Angélica. Oi, gente, tudo bem com vocês? Minha primeira vez aqui na frente, eu tô morrendo de vergonha, mas enfim, vamos lá, porque é uma causa muito maior. Vou apresentar para vocês, esse aqui, ó, é o Chico. Não sei se está dando para ver direito, mas é um cachorrinho recém-resgatado, ele é novinho, tem 2 meses de idade, e ele foi resgatado em Belo Horizonte por uma membro do Grupo Gotas, e aí a gente está aqui para poder pedir ajuda para vocês. Ele teve passando muito mal, ele teve parvovirose e ficou internado alguns dias. Aí, assim que ele começou a melhorar da parvovirose, ele começou a apresentar sérios sintomas de anemia grave, né? E aí, essa membro do Gotas, ela fez uma vaquinha online para poder a gente estar cooperando, porque os gastos com veterinário, exame, medicamento é muito caro. E assim, a gente sabe, a gente gosta bastante, a gente quer ajudar o máximo que a gente pode, dar uma boa vida para os bichinhos. E aí, quem puder ajudar, eu vou estar disponibilizando aqui o link nos comentários, eu vou deixar o link da vaquinha online. Aí, quem puder ajudar, colaborando monetariamente, a gente vai agradecer de coração, mas quem não puder ajudar com dinheiro, a gente aceita muito que vocês, né, compartilhem essa vaquinha, compartilhem a história do Chico aí no seu Facebook, com seus amigos do WhatsApp, para a gente conseguir, né, quitar a dívida do veterinário, né, e os medicamentos dele para ele ficar bom, assim, para ficar um cachorrinho saudável. E na semana que vem a gente vai ter outros programas que eu vou deixar para o Luciano contar depois. A gente dá notícias de como o Chico tá bom? Obrigada, gente. É isso aí. Já vou disponibilizar para vocês nos comentários o link da vaquinha. Obrigada. Olha aí, gente, uma oportunidade maravilhosa de nós praticarmos a fraternidade, a solidariedade entre todos nós irmãos, animais e todo o cosmos. Jamais do que hora da gente resgatar essa fraternidade cósmica entre nós a partir de pequenos gestos, tá? Então fica aí o nosso apelo, a sua solidariedade em relação ao Chico, tá bom? Se não puder ajudar igual a Angélica falou financeiramente, ajude compartilhando essa mensagem. Então, antes da nossa prosa, ainda nessa vibe aí de recadinhos do coração e agradecimentos, a nossa gratidão, assim, mais que especial, pelo pessoal da Netstar, que nos concede, além de nos conceder o sinal de internet de maneira gratuita, então a gente não tem nenhum custo para isso, e é o que nos possibilita essa interação online. Agora nós temos um presente novo, né, Arlindo? Ó, eu não vou arriscar falar o nome desse negócio aí, não. É da sua área, sua competência, eu vou estragar. Fala aí qual que é esse presente, que é um grande motivo nosso de agradecimento ao pessoal da Netstar Internet. Agradecer ao Fabinho, que ele doou para o Grupo Gotas uma interface de áudio que a gente está usando hoje. É a primeira vez que a gente está com ela ao vivo e eu quero que você me dê o retorno se o som está legal. É de uma marca inglesa, chama Foxrite. O modelo é 6i6, é considerada profissional. Então, Fabinho, brigadão. A gente vai tentar aprender com ela o melhor possível para fazer uma transmissão cada vez melhor no quesito áudio, no quesito imagem também, mas no caso dela, especificamente áudio. Aí vocês, se puderem dar o retorno se o som está legal, está sem distorcer, está sem atraso, aí vocês comentem aí, colocam nos comentários aí. Ela está sendo usada aqui, a gente aumentou mais um microfone, a gente está com 2 microfones de estúdio agora, e é isso aí. Fabinho, brigadão. Interface Foxrite, doada ao Gotas pelo Fabinho da Netstar. Como é que eu ia conseguir falar esse Interface Foxrite? Tem que ser com o mestre mesmo, né? Valeu, Fabinho, muito obrigado. Estamos progredindo, gente. Coisa boa e maravilhosa. Então, olha, obrigado, Cecília, que está aqui colaborando conosco, com as fotos, com as perguntas, a Angélica, o Arlindo.
Vamos lá, então vamos começar a nossa prosa. Você que acompanhou a nossa divulgação dessa live já sabe que nós vamos falar aqui sobre capoeira. Ô, trem bom demais, senhor! Falar de arte, de cultura, algo que nos conecta à nossa essência tupiniquim. E quem vai estar aqui conosco, falando um pouco dessa arte sensacional que diz respeito à cultura e religiosidade do nosso país, é o nosso grande irmão, amigo Carlos Bereano. Por favor, Carlos, chega mais. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Satisfação? Satisfação. Vou me encaixar aqui nesse nosso quadrado. A satisfação, na verdade, é toda minha, né? Eu agradeço o convite. Os convidados que estiveram aqui antes de um nível esplêndido, dos programas muito bons, e eu espero corresponder à mesma altura, né? E representando essa arte maravilhosa que é a capoeira, certo? Nossa, pode ter certeza que vai representar muito bem. De início, geralmente a gente vai aquelas perguntas: o que é capoeira, que negócio, coisas mais ligadas à arte em si, à técnica. As perguntas são mais cordiais. Diz respeito assim, qual que é a capoeira em toda a sua vida? Qual que é a ligação? Fala um pouquinho aí, a partir do momento que você teve esse interesse, tem influência de alguém da família, algum amigo, a sua paixão, como que é essa arte em toda a sua vida? Bom, a capoeira ela entrou na minha vida ainda muito pequeno, eu era muito novo e eu tive o prazer de ver uma roda de capoeira. É lógico que na época ela ainda era muito mal entendida, muito marginalizada, e a gente não tinha condição financeira e eu não consegui começar a treinar nessa época. Eu sou natural de Lima Duarte, né, cidade próxima de Juiz de Fora, apesar de ter nascido e crescido em Juiz de Fora, mas eu sou natural mesmo de Lima Duarte, e em Lima Duarte a capoeira era muito fraca. Com 14 anos eu consegui começar a treinar, então isso já faz 23 anos isso aí. Então há 23 anos atrás eu comecei a treinar capoeira, com a influência de um amigo que tinha voltado de fora também para Lima Duarte, e então não parei mais, tá? Continuei pesquisando, estudando, praticando. Eu tive que sair da cidade para realmente estar praticando uma boa capoeira, para só então estar me formando, isso já com 7, 8 anos de capoeira praticada, tá certo? Maravilha. Nossa, coisa legal, já é muito estrada, né? 23 anos. Então, você já está bem projetado na sua alma, na estrutura do seu dia a dia. Sim, e uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte: uma vez que você entende a capoeira, por mais que às vezes você fique um tempo sem treinar, infelizmente, eu fui fazer uma faculdade, então fiquei um tempo sem treinar. Mas você não deixa de ser capoeirista. Então você está sempre entrosado com ela de uma forma, está sempre pesquisando, e aquilo que você aprendeu, você não esquece. Entendeu? Que a filosofia por trás da capoeira, a cultura por trás da capoeira, você não esquece jamais. Nossa, e a gente vai explorar isso com o Carlos, tá? Essa questão da filosofia, da cultura, que acaba se tornando um estilo de vida, né? Sim. A coisa do dia a dia que flui naturalmente. Ela influencia na formação como ser humano. Sim, né? Eu tenho vários amigos que praticam capoeira, já me aventurei um pouco em rodas, eu adoro, já li e tudo mais. Então, assim, mas eu me considero assim como sei lá, como eu nunca tive assim, uma oportunidade de me aprofundar como você. Mas, pelo assim, meu vínculo de amizade e etc., vários lugares por onde eu passei, eu sempre tive um gosto imenso de estar presente na roda de capoeira. E é interessante que eu estava lendo, pesquisando um pouco aqui para o nosso programa, que a capoeira, parece que foi em 2008, aqui no Brasil foi considerada como, pelo IFAM, como bem cultural, um patrimônio cultural do Brasil. Em 2014, a Unesco adotou a capoeira como um bem cultural e material da humanidade. A gente vê, né, como que ganhou o mundo. Inclusive, a capoeira hoje, infelizmente, ela é mais valorizada lá fora do que no Brasil. Hoje, a capoeira deu a volta no mundo e os estrangeiros eles têm valorizado mais, treinado mais, dedicado muito mais. Eu acho que a origem dela ainda é nossa, a gente ainda tem aquele domínio, os grandes nomes da capoeira são brasileiros, mas ela é muito mais explorada lá fora. Ela alcançou um patamar muito, assim, um patamar ímpar em outros países. Então, antes da gente abordar essa questão, vamos resgatar um pouco a história, assim, amigo? O amigo mais bonito ali, tudo bem, né? A gente vai... A Alice vai dar um toque aqui, a gente vai acontecer na próxima. Então, assim, vamos abordar um pouco esse universo maravilhoso que é a capoeira. Primeira partida, eu gosto muito, eu adoro
fez, ler, aquele negócio todo, então agora eu gosto muito da palavra. O sentido da palavra, da semântica, etc. Sobre a palavra capoeira, você poderia dizer alguma coisa em termos de significado, história, alguma coisa de etimologia? A palavra, etimologicamente, ela vai ter uma conotação ligada sempre a mata-rala. Ela tem várias supostas origens, mas todas elas, de alguma forma, vai remeter a essa questão de uma mata-rala. Seja a mata-rala de uma floresta que foi derrubada e aquela mata que cresceu no lugar, ora também aquela mata onde é que se plantou uma roça, depois a terra ficou pobre, abandonou e cresceu uma outra vegetação ali. Então, a origem vai estar daí. Há uma discrepância, tipo assim, por que a luta, a arte brasileira chama capoeira? Alguns vão falar que é porque a capoeira, o escravo, ao atacar ou fugir depois de um ataque, ele entrava ou saía dessa mata-rala. Outros também vão trazer esse nome porque havia cestos feito ora de bambu, ora de cipó, tirado dessa mata-rala, tá? Que eram usados para transportar aves por esses escravos. Então, eles chegavam nas feiras ou locais de comércio com esse cesto. Havia um negro capoeira, né? Com aquele cesto feito com aquela vegetação ali nativa dessa mata-rala. Então, a origem do nome é esse. Tá? Historicamente, ela é uma prática genuinamente brasileira, né? Ou não sei. Aborda essa questão de ser genuinamente brasileira ou não e a questão histórica, quando começou? A capoeira ela data da época da escravidão, tá? A escravidão é uma realidade no Brasil e foi a forma que um escravo, mal alimentado, desarmado, ele encontrou de resistir a essa opressão. Então a capoeira ela é genuinamente brasileira, mais tecnicamente ela é afro-brasileira. Ela foi criada no Brasil por africanos e seus descendentes. Por um longo período de tempo, não se tinha tanta informação, não tinha internet, não tinha nem acesso à língua, você sabe muito bem disso. Muitos mestres ainda acreditavam que a capoeira ela era africana. Tanto é que, eu não vou lembrar a data agora, escapadamente, o grande mestre Pastinho, o saudoso mestre Pastinho, ele foi com uma comitiva na África para conhecer a capoeira. E quando ele chegou lá com o mestre Gildo Finete, com vários outros mestres, alguns deles que estavam juntos, lá não tinha capoeira. Aí eles fizeram até uma música que ela, até hoje ela faz sucesso, que ela fala assim, Pastinho já foi na África conhecer capoeira do Brasil. E aí foram fazendo cada vez mais estudos e hoje a capoeira realmente, não há dúvida de que ela é brasileira, de que ela foi criada no Brasil. Outros países, mesmo onde é que houve escravidão, não tem a capoeira, a não ser após ela ser levada para lá por brasileiros. Tá? Então ela é brasileira, ela foi criada no Brasil por escravos e seus descendentes. Só para aprofundar mais um pouquinho, a gente precisa entender que a cultura de um povo vai influenciar muito. Então a cultura africana ela influenciou. Principalmente uma luta africana chamada Ngolo, ou Nagolo, que é a luta da zebra, que se baseia no ritual de acasalamento da zebra na África. Quando chegou no Brasil, esse escravo, ele praticando isso junto com lutas indígenas que já existiam aqui, foi se desenvolvendo a capoeira. Ela não surgiu da noite para o dia. Ninguém sentou e falou, eu vou criar uma luta, não. O escravo, num momento de aperto, ele dava um golpe, funcionava. Ele começou a ser passado, desenvolvido, para que hoje ela chegasse onde ela chegou. Certo? Nossa, que interessante, gente. De coração, eu gosto muito desse tema, porque, conforme eu falei, nos liga a nossa essência, a nossa brasilidade, resgata um pouco daquilo que diz respeito às nossas raízes. E que bom, gente, vocês estão aí presentes, compartilhando conosco esse momento. Angélica, vamos dar uma rodada daquele abraço? Vamos. Para incentivar o pessoal e compartilhar a nossa live, tá? Para que mais pessoas cheguem e façam parte desse momento conosco. Vou dar aqui primeiro os abraços para os membros do Grupo Gotas que podiam estar aqui com a gente hoje, né? Mas estão aí acompanhando a gente de alguma forma. O Fernando Felipe, a Neiva, o Rinaldo também, está aqui assistindo. Boa noite para vocês. E aí tem a Luciana Almeida, a minha mãe, que sempre pode estar assistindo, a Sandra Oliveira, a Creuza Maria da Silva, que bom que a gente, pela internet, a gente consegue, ela está assistindo lá de Divinense. Então, um beijo para você, Creuza. E é isso aí, daqui a pouco a gente fala mais. Nossa, obrigado, gente, pela presença, tá? Chama mais gente para participar aqui conosco. Bora compartilhar aí, gente. Não fica acanhado. Suas perguntas, observações, registra aí que a Angélica faz chegar até Carlos, e ele, no Gingá da Capoeira,
vai conduzindo a nossa prosa aqui. Eu quero registrar também a presença do nosso presidente Calderano, Dinho Calderano. Como é que é o nome do seu irmão? Se eu esqueço. Jacinto. O seu Jacinto também, que está aqui presente no nosso estúdio. Obrigado, gente. Se vocês tiverem perguntas, no momento oportuno podem fazê-las, tá? Então vamos continuar aqui a nossa conversa, a nossa prosa. Em termos assim, a capoeira, como que ela é estruturada? Você pode me corrigir, tá? No sentido de isso aqui é uma arte, não seria uma prática esportiva, tem graduações. Fala um pouquinho dessa questão do universo da capoeira. Como que ela acontece, pessoas que participam, porque eu sei que as pessoas que participam da capoeira vai se evoluindo, vai graduando, tem a questão da cor, os cordões que recebe, a cor, o significado. Bom, vou falar, fechar minha boca, abrir meus ouvidos, é você que tem que falar. Aborda um pouco esse aspecto pra gente. Bom, a capoeira, primeiramente a gente precisa entender que não há um sistema único de graduação e não há uma verdade única nesse sistema de graduação. Então, cada grupo, cada federação, ela tem a sua individualidade nisso. É lógico que nós temos alguns nortes, mas até porque no princípio não tinha sistema de graduação. Mesmo quando a capoeira começou a ser desenvolvida, principalmente pelos angoleiros, a pessoa era o que ela era. Tá? Então, assim, o cara era um angoleiro, ele entrou ali, começou a treinar capoeira, depois de um certo momento ele começava a ser chamado de professor, de contramestre e mestre. Mestre Pastinha, que ainda no período onde a capoeira era perseguida, era proibida, ele criou um sistema de graduação sem nenhum sinal, apenas nomenclatura, a pessoa era chamada daquela forma, baseado no mesmo sistema de um time de futebol que ele tinha. Ele torcia ferrenhamente para esse time, e ali havia alguns nomes, profissional, treinel, e por último, contramestre e mestre. Tá? Então, na capoeira Angola, que deu origem ao que hoje nós chamamos de capoeira, nesse sentido, ela adota esse sinal, sem corda, sem nada. Tá? Bimba, ele cria a luta regional baiana, que depois veio ser chamada de capoeira regional. Bimba, ele já cria um sistema com 3 lenços. Tá? Até porque a capoeira, em um certo período, 1808 até 1850, aquela capoeiragem das vielas do Rio de Janeiro, muitos escravos usavam lenço de seda no pescoço, reza aqui para proteger de golpes de navalhada, tá? Porque assim, eu nunca tomei, mas dizem que a navalha fica cega quando passa na seda. Tá? Então era para se proteger. Então Bimba, ele usa esse sistema com 3 cores de lenço. Posteriormente a Bimba, foi desenvolvendo a capoeira e foi sendo necessário um sistema mais específico, mais detalhado, foi se desenvolvendo os golpes, a musicalidade e tudo. E havia um grupo, segundo o que me consta, que já treinava com uma corda vermelha na cintura. Então vamos desenvolver? Vamos. Então daqui para cima nada, daqui para baixo vamos desenvolver. Então a maioria dos grupos de corda, ela adota uma corda crua, que é de algodão cru, e vai evoluindo até chegar a vermelha, que é o mestre. Então, de uma forma resumida, corda crua, amarela, laranja, azul, verde, roxa, marrom e vermelho. Alguns grupos, no meio disso, ainda colocam cordas de transição, que é o meu caso. No meu caso, por exemplo, a gente chega na corda crua, que é a corda iniciante, branca e amarela, amarela e azul, amarelo, laranja, azul e azul. A corda azul é uma corda muito importante para o capoeirista desse sistema de graduação, porque ela marca um período transitório de formação, então ele passa a ser formado. Não tem como equiparar, mas só para o pessoal entender, porque cada arte marcial é única. Quando você forma um aluno de uma arte marcial oriental, você dá para ele uma faixa preta. Ele não é mestre, ele é um aluno formado. Para ele chegar a mestre, ele vai subir mais alguns danos até chegar ao 10º dan, o karatê, por exemplo. Quando você forma um aluno no meu grupo, você dá para ele uma corda azul. Tá? Porque seria essa equiparação, que é muito importante. Eu lembro que quando eu peguei a corda azul, eu cheguei a chorar, porque foi um momento muito marcante. Hoje eu já estou bem mais graduado, mas a corda azul marcou bastante isso. Depois desse período, foi criado a Federação Brasileira de Capoeira. A federação ela já adota o sistema de cordão, como você falou, e eles são todos baseados nas cores da bandeira do Brasil. Então, as cores da bandeira, mesclados até chegar ao branco, que é o cordão de mestre. Tá? Então, basicamente é isso. Nossa, gente, quanta coisa, né?
quanta maravilha existe, né, no universo dessa palavra capoeira. Sim. E a gente, assim, muita coisa que vem na cabeça, eu fico me controlando aqui no sentido de não atrapalhar os processos. Mas aí é interessante, Carlos, igual você abordou essa questão, a pessoa que pratica capoeira acaba absorvendo um estilo, uma filosofia de vida. Geralmente as artes marciais, no seu todo, sempre trabalham com a pessoa que está ali envolvida, essa questão mesmo de um estilo, de disciplina, de conduta. Formar a pessoa, o sujeito também para conviver em sociedade. Como é essa questão na capoeira, essa questão da disciplina, essa questão da conduta, de quem pratica? Eu acho interessante que ele já faz a pergunta e já engatilha a resposta. Você vê o que é cultura, né? Ele facilita muito o meu trabalho. É isso que você falou. Esporte de contato, luta, ela já tem essa particularidade de trabalhar a disciplina. Então, você pega um atleta de qualquer luta, ele é disciplinado, ele aprende a respeitar o seu próximo. Na capoeira não é diferente. Pelo contrário, a capoeira isso é até mais profundo. Por quê? Porque a capoeira, ela trabalha aquilo que nós pregamos como cidadão, mas temos dificuldade em viver. Tá? Ela trabalha a inclusão, ela trabalha o respeito a todos. Dentro da capoeira, dentro de uma roda de capoeira, não faça uma distinção entre cores de pele, entre classe social. A gente vê notoriamente um adulto com 100 e poucos quilos jogando com uma criança, né? Pessoas com alguma síndrome, com alguma deficiência. Então, essa questão de respeito, de tolerância, isso é muito ensinado, isso é muito praticado, acho que é mais importante dentro da roda de capoeira. A questão da disciplina, muito maior, ela tem uma filosofia realmente de paz. Então, você não vai ver nenhum atleta com um bom professor, bem instruído, sendo violento, sendo agressivo. As pessoas têm um sério preconceito. Vou colocar meu filho numa luta, vou colocar ele na capoeira, ele vai bater nos outros na rua. É o oposto disso. Essa criança, geralmente, ela fica mais calma. Meus pais relatam muito isso. Meu filho, depois que começou a treinar com você, ficou mais calmo, ficou mais pacífico. Isso é uma das vantagens que a capoeira tem. Sim, igual eu falei, como eu já conheço várias pessoas, amigos que dão aula de capoeira, já, de certa maneira, tem um certo envolvimento com o universo da capoeira, então eu sou testemunho disso que você falou. Já ouvi, eu trabalhei na prefeitura há pouco tempo, que eu deixei, e lá no CRAS, a gente fez questão de trazer lá a capoeira do CRAS. Nossa, isso que você falou, as mães, os pais, às vezes brigavam. A nossa dificuldade, às vezes não tinha espaço para... O espaço era pequeno, né, para comportar tanta gente que queria participar. E teve uma vez que teve algum problema lá, o professor teve que se ausentar, a gente quase que apanhou por não ter a capoeira. Então, assim, é legal como que as pessoas como começam a participar, e envolve não só quem está participando, mas o núcleo familiar também. Algo que vai assim, espraiando. Até porque disso que a gente, você já falou, porque a capoeira está muito introjetada dentro da questão da cultura do Brasil. Sim. Então, vamos abordar um pouco essa questão da capoeira, da cultura, e dentro da questão da cultura, um aspecto que é forte, a questão da religiosidade. Como que é essa questão, essa relação da capoeira com os traços da cultura nossa, e já puxando também para essa questão da religiosidade? Bom, eu vou começar pela capoeira na cultura, Sim. Capoeira na história. Desde que a capoeira ela passou a existir, né, ela passou a começar a ser desenvolvida, ela nunca mais foi desvinculada da cultura. Ora, ela era perseguida, né, proibida. Ora, ela foi um instrumento de violência. A gente não pode apagar isso do período da capoeira, onde aqui nas vielas ali havia-se confrontos ferrenhos. Você pega, por exemplo, o livro... Hoje ele tem gratuito em PDF, mas tem um livro que chama A Capoeira e Outras Tradições Rebeldes, de 1808 a 1850. Esse livro ele vai trazer muito essa questão de confrontos entre maltas de capoeira no Rio de Janeiro, principalmente, nesse período. E a gente vê nos autos policiais da época, nos registros policiais, tipo assim, o crioulo fulano de tal foi encontrado na viela tal, ou com um membro quebrado, ou mesmo morto, dado a confronto com outros capoeiristas. Então, isso existe. Então, a capoeira, ora, ela foi muito perseguida, ora, ela foi um instrumento de violência, onde é que você vê aquela personificação do malandro carioca, né, com um chapéu, aquela personificação até do Zé Carioca, aquele personagem da Disney. Tá? Isso realmente existiu na cultura do Brasil, de certa forma.
Mas, por exemplo, a capoeira, então, uma hora ela era perseguida, uma hora ela foi um instrumento de violência, uma hora ela foi usada, tá, de forma até mesmo, vamos dizer, escrota, por o poder público da época. A capoeira foi altamente usada, por exemplo, na Guerra do Paraguai. Tá? Eles pegavam escravos, enviavam para lá e proibiam, se a gente ganhar a guerra, vocês voltarem vivos, vocês têm liberdade. Então eles foram para a linha de frente, tá? E o presidente da época, né, alguma coisa Lopes, não escapou o nome, ele foi esfaqueado por um capoeirista, e a propaganda, a contra-propaganda contra os soldados brasileiros, principalmente os capoeiristas, eram eles vestidos aos trajes de nobres, os jornais da época paraguaios, eles traziam isso, macacos vestidos como nobres brasileiros na época, personificando esse capoeirista soldado. E quando ele foi esfaqueado, meu espanhol é horrível, mas matem a eles os diabos malditos, né? Matem esses malditos diabos aí, macacos, esses diabos macacos, né? Porque ele realmente chegou a ser esfaqueado por um capoeirista que estava nessa guerra. Então a capoeira ela tem essa questão histórica, sim, também, nessa questão de ser usado, como algumas artes marciais foram usadas em guerras no Oriente, foi usada aqui. Mas a capoeira ela influencia outras partes da cultura. Por exemplo, a capoeira deu origem ao frevo, no Carnaval de Pernambuco. Deu origem a frevo, deu origem, né, Pernambuco e Olinda. Por quê? Eu disse aqui que nas maltas, nas vielas do Rio de Janeiro, havia os confrontos entre as maltas de capoeira. Em Pernambuco não era diferente. Então, os blocos de carnaval, eles, quando se encontravam, muitas vezes haviam combates ferrenhos. Tá? Eu não sei dizer o porquê, mas havia esses combates. Então, o que os organizadores dos blocos faziam? Colocavam os capoeiristas na frente. Tá? Colocavam os capoeiristas na frente. E esses capoeiristas iam pulando carnaval com seus guarda-chuvas, que na época eram guarda-chuvas mesmo, e esses guarda-chuvas serviam tanto como arma de defesa quanto de ataque, tá? E depois esse movimento foi desenvolvendo, gerou o que hoje é o frevo. Né? E você, conhecendo capoeira e vendo os movimentos de frevo, você consegue identificar ainda muita coisa. Aquilo ali eu já vi um cara fazendo uma roda de capoeira. Então, a capoeira, ela influencia muita coisa. Antes de entrar no quesito de religião, eu vou só falar uma coisa pelo seguinte. A gente fala sobre a capoeira como essa luta de resistência, e eu queria só trazer um pouquinho a consciência de algumas pessoas. O povo brasileiro ele tem uma tendência a ser muito tolo sobre focar o objeto da sua luta. A capoeira ela foi criada como resistência e pouco tempo depois estava uma malta lutando contra a outra, capoeiristas lutando contra a outra, e o objetivo era outro. A gente que é brasileiro, a gente ainda tem esse defeito. A gente tem, às vezes, objetivos comuns, só que a gente fica brigando por causa de coisas periféricas. Eu acho que o que a gente tem que aprender com a nossa história é focar qual que é o meu objetivo. Né? Igual eu vi o pessoal aqui fazendo a propaganda, como é que é o nome do cachorro? Chico. A gente é um povo extremamente filantrópico, mas a gente filantrópico é assim, ó, eu conheço você tem 10 pontos positivos, só que um negativo que você tem é motivo para você não valer nada. Acho que a gente tem que começar a trabalhar mais unido, aprender a relevar um pouco as diferenças, aprender com a nossa história. A gente ataca os nossos próprios heróis. O povo brasileiro, ele ataca os seus próprios heróis. Você pega uma pessoa que se destacou para fazer alguma coisa boa, a gente vai lá e procura algum desvio, algum momento da vida dele que ele errou para atacar naquele ponto. Então a gente precisa ser mais unido em objetivos comuns. Pegar o erro do passado e não repeti-los hoje. A questão da capoeira como religião, a capoeira ela é muito envolvida na religião. Principalmente porque ela é brasileira. E o brasileiro ele é muito religioso. O brasileiro ele é místico. Ele está envolvido amplamente com a religiosidade, com aquilo que ele considera sagrado. E ainda hoje, se não me engano, 88% da população ela professa fé de alguma forma. Mas vamos lá. A capoeira ela é influenciada pela religião, mas ela não tem religião. Tá? O que me consta é que esse escravo, em um determinado momento, ele precisava de um local para treinar e os terreiros estavam sendo atacados e precisava de alguém que o defendesse. Então, esse escravo ele foi treinar nos terreiros, tá? De religiões de matriz africana, e aí começou essa mistura.
Então, ela foi muito influenciada. Até hoje, há muitos capoeiristas que praticam religiões de matriz africana. Só que eu preciso entender que a religião no Brasil era muito sincrética. Então, os elementos de fé se misturam muito. Então, a gente, por exemplo, religiões de matriz africana e o catolicismo, eles sincretizam muito. Algum, por exemplo, em religião de matriz africana é São Jorge, e assim a gente vai. Então, há essa religiosidade no capoeirista, tá? Na capoeira, mas o capoeirista em si, ele não tem uma religião específica. O cara é capoeirista, hoje nós temos muito isso, o cara que é capoeirista, ele é católico, o cara que é capoeirista, ele é de uma religião de matriz africana, o cara que é capoeirista, ele é protestante, o cara que é capoeirista, ele é ateu. Então, numa roda de capoeira, você vê tudo isso. E você vê, às vezes, o cara que é de uma religião de matriz africana cantando uma música que louve aquilo que ele acredita. Você vê um católico cantando, né, sobre aquilo que ele acredita. Agora, uma coisa que é muito perigosa, você desculpa porque às vezes a resposta fica muito longa, mas uma coisa que é muito perigosa é quando eu determino a capoeira pertence a esse movimento. Tá? Porque algumas pessoas defendem a capoeira ela pertence a essa religião porque ela foi criada por uma entidade tal. Tá, talvez aquela religião acredite nisso, mas isso não é uma verdade para os demais capoeiristas. Um tempo atrás, a gente teve um contraponto nisso. Começou a ser divulgada, propagada uma bendita de uma capoeira gospel, que eu não gosto desse nome, tá? Porque quando eu pego a capoeira, eu não gosto do nome gospel, eu acho que tá? O que ele virou, o que ele dirige, ele geralmente ele vai contra tudo aquilo que deveria ser. Mas vamos lá. Isso criou uma revolta muito grande, principalmente por causa aqueles defensores da capoeira, né, que defendem ela em toda a sua negritude, vamos dizer assim. Porque agora estão tomando a capoeira para os evangélicos. Bom, isso tem o seu ponto negativo. Obviamente, a capoeira não pertence ao gospel. Quando eu falo o gospel, eu vou descaracterizar a capoeira em vários aspectos da sua cultura. Tá, mas isso teve um ponto positivo, e eu vou abordar mais o ponto positivo. Quando a capoeira começou a ser chamada de gospel, um povo que antes colocava a capoeira como algo do diabo, começou a praticar, o demônio começou a praticar. Só para constar, gente, eu sou pastor protestante, sou formado em teologia, tá? Então, assim, eu falo disso com um pouquinho de conhecimento de causa, com um pouquinho de autoridade. A capoeira não pertence a nenhuma religião. O capoeirista pode pertencer. Então, a gente hoje, aí eu falei sobre o respeito na capoeira, hoje eu consigo conviver com alguém que pratica uma religião de matriz africana, eu consigo conviver com alguém que pratica uma fé católica ou com evangélicos, protestantes dentro de uma roda de capoeira. Aí cada um com a sua fé, se respeitando, sem ninguém tocar na fé de ninguém, sem ninguém abusar, sem ferir a própria fé. Tá? Isso é muito importante, isso ser lembrado. Acho que a gente tem que aprender um pouquinho mais a tolerar as diferenças de pensamento. Não é o tema do programa, mas eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem, os cristãos, os ditos cristãos, eles têm muita dificuldade em agir como Cristo. Você não vê Cristo combatendo outras religiões, você vê Cristo ensinando algumas práticas. Então, acho que a gente precisa aprender a viver a nossa religião, tá? E vivendo a nossa, a gente vai aprender a respeitar um pouquinho do outro. Pode ir. Nossa, que maravilha. Ó, já fica uma Posso fazer uma rodada de perguntas? Vamos fazer, mas só que já fica uma provocação para um outro momento, a gente conversar um pouco sobre essa questão do diálogo interreligioso, tendo essa experiência como pastor, como também estudioso da teologia. Vamos depois, no finalzinho aqui, combinar uma conversa nesse âmbito. O que você acha? Podemos. Acho que vai ser maravilhoso. Mas eu já estava com essa questão mesmo, com a interação, e tanta coisa bonita que está sendo falada aqui, através do Carlos, tanta coisa que nos sacode por dentro. Aí eu estava curioso para saber a reação do nosso público. Muitas perguntas. É com você, Angélica. Então, olha, dá um abraço para a turma aí. E eu quero que você junte mais essas coisas aí. Tá, a gente vai se ajudar. Dá um abraço para o povo que está interagindo e chove de pergunta aqui. Está sendo maravilhoso. Mais uma rodada aqui de abraço para o Thiago Oliveira, a Ana Amélia Ferreira, o André Oliveira, membro do grupo também, né? Valeu, André. Regina Silveira e o Marcos Paulo também, né? Marcos Paulo, isso mesmo. Nossa, obrigado pela participação. Agora eu vou juntar o Fernando Felipe, ele mandou algumas perguntas separadas, mas eu já vou fazer tudo junto, porque é quase mais ou menos assim, para fazer mais rápido também, né? Consta aí de onde ele é, não? Ele é daqui, ele é membro do grupo membro do grupo também.
Quais instrumentos são utilizados na capoeira? Quais os estilos de música cantados nas rodas? E qual idade que pode começar? Até quantos anos o capoeirista pode seguir? Maravilhoso. São 3 perguntas. Vamos lá. Você vai me relembrando parte da pergunta que eu vou responder lá os no instrumentos. A questão dos instrumentos é a seguinte, a capoeira, como eu disse, ela é expressão, cada um se expressa de uma forma, tá? A capoeira, hoje em dia, ela normalmente é norteada por 3 berimbaus, na grande maioria, mas a gente tem casos de 4, 2, 1, tá? Mestre Bimbo, por exemplo, ele usava um berimbau médio, tá? E 2 pandeiros, era a bateria do Mestre Bimbo era assim. Hoje, a maioria das rodas, você tem 3 berimbaus, tá? Um gunga, um médio e um viola, onde o gunga marca o toque, o médio vai fazer a variação ali, vai ligar ele com o viola, e o viola vai fazer as viradas. Fora esses 3 instrumentos, lembrando que o berimbau não é o mais antigo instrumento a ser colocado na roda de capoeira. O primeiro, obviamente, foi o atabaque, tá? Mas ele hoje ele que comanda a roda. O berimbau ele vai determinar o que vai ser feito na roda, o ritmo que vai ser jogado, tá? Se o jogo é mais alto ou mais no chão, se é mais rápido, se é um jogo mais floreado ou se é mais lutado mesmo. Então, tudo isso é determinado pelo berimbau. Fora os berimbaus, a gente coloca atabaque, pandeiro, tá? Agogô, reco-reco. Tem gente que coloca violino aí, pessoal, mas normalmente, não serve, fica bonito. Mas normalmente são esses instrumentos, tá? Berimbau, atabaque, pandeiro, agogô e reco-reco. Nossa. Lembrando, só para ressaltar aqui, que o berimbau ele é tocado acompanhado de um cachixi. Então, a própria pessoa que toca berimbau, geralmente ela vai usar um cachixi ali para ajudar no ritmo. Pode continuar. Um estilo musical tocado na roda? Vamos lá. A questão é o seguinte, a gente tem vários toques de berimbau que vão determinar o que vai ser feito. Então, assim, os mais comuns, os mais conhecidos, é o toque de Angola, tá? O São Bento Pequeno de Angola e o São Bento Grande de Angola. Isso a gente está falando de Angola. Bimbo, ele cria 9 toques. O mestre Bimbo, ele vai criar 9 toques, se eu não estou enganado agora. Os principais, os mais tocados ainda hoje, é o toque de São Bento Grande de Bimba e o toque de Banguela, que hoje quase não existe mais, o pessoal toca mais a benguela, tá? Depois a gente pode explicar a diferença entre um e outro, segundo o que me consta. E um jogo que é exclusivo para formado, que é o toque de Una, tá? Lembra que eu falei no nosso grupo Corda Azul? Sim. É o exclusivo para formado, que é o toque de Una. Esse toque, segundo reza a história, esse toque ele é baseado no canto de um pássaro. Então, o Bimba conseguiu reproduzir esse toque, né, o canto de um pássaro no seu berimbau. E antes de ir para a terceira pergunta do Fernando Felipe, dentro dessa questão da musicalidade, até que eu queria te perguntar, já aproveita, deixa, que eu acho fantástico, quando estou na Rádio Capoeira, a letra das músicas, as histórias que são contadas. Aí a minha curiosidade é o seguinte, como é que é essa questão? Existe um cancioneiro mais ligado, tipo qual tem essas cantigas populares, que são coletadas aí por, às vezes, algum pesquisador, e aí forma um cancioneiro popular? Existe um cancioneiro de cantigas ligado à capoeira, ou às vezes é o mestre que compõe? Você sabe abordar um pouquinho nesse aspecto em relação a... Porque eu acho uma riqueza maravilhosa, conteúdo daquilo que é cantado. Às vezes eu fico até provocado, se eu fosse antropólogo, eu ia fazer um estudo só baseado no conteúdo das letras, a história, aí envolve a questão de diversidade, envolve a questão de cultura. A música capoeira pode ser cantada ou em ladainhas, tá? Que é aquela música mais longa, que vai começar uma roda geralmente de Angola, em corridos, que são músicas só para dar ritmo, ou em quadras, que geralmente vão contar uma história. Coincidentemente, eu terminei uma música hoje. Depois, se você permitir, eu vou recitar ela, não vou cantar, não, mas vou recitar. Mas vamos lá, todo capoeirista tem a liberdade para compor músicas, tá? Lógico, algumas pessoas se destacam, tá? Então, a gente tem, por exemplo, nós temos Valdemar, nós temos Canjiquinha, nós temos o Mestre Pastinho e vários outros, né, ainda na atualidade, que são exímios compositores. A gente tem, por exemplo, um capoeirista que hoje já não joga mais por causa de problema de saúde, que é o Boa Voz, que faz músicas lindas. Eu pessoalmente gosto muito. É uma música até difícil de cantar, devido à riqueza de informação, riqueza de tons que ele consegue colocar. Não é à toa que tem o apelido de Boa Voz. Só para constar, o pessoal me chama de Carlos Adriano, é meu nome no Facebook.
Na capoeira, lá atrás, um amigo meu da capoeira chamado Ivanei, eu me colocaram o apelido de Taquara. Então, eu sou o instrutor Taquara da Associação de Escolas Besouro Capoeira, tá? E respondo ao mestre Léo. Posso recitar a música aqui rapidinho? Porque ela conta um pouquinho da história. Para não correr risco de eu errar minha própria música, eu vou ler, assim, tá? Mas a música fala um pouco do que é a capoeira, do que ela viveu e assim, do que ela está vivendo hoje, tá? A música fala assim, olha, cobra rasteja, mas também pode picar. Essa cobra que rasteja, seu veneno é de matar. Tá falando da capoeira, né? Tá comparando o capoeirista com aquele rastejar da cobra, da serpente. E eu continuei com a música. Você que não entende nada, que olha de longe, acha que é brincadeira. Quando vê dois amigos sorrindo, se arrastando no chão, jogando capoeira. Capoeira, luta poderosa, criada por um povo para se libertar. Disfarçada em dançar na senzala, que é pro feito despistar. No passado ela era temida, coisa de malandro, de marginal. Hoje ela foi esquecida, uma grande relíquia no fundo de quintal. Hoje luto fortemente, labuto ferramente para propagar. Capoeira é esporte, é arte, é cultura, luta brasileira que pode matar. Então essa música eu terminei coincidentemente hoje, tá? Depois eu vou fazer e vou fazer um áudio mesmo para o pessoal pegar o ritmo dela, tá? A harmonia dela, tá legal? Nossa, que lindo, que maravilha, gente. Nossa, maravilhoso. Mas tem o terceiro momento da pergunta. Da idade. Das idades. Ó, idade para começar e para terminar. Para terminar é quando você morrer, tá? Se morrer, você não tem como você jogar. Mas vamos lá. Para gente que não acredita em reencarnação. Para quem acredita, né? Vai continuar aí. Mas vamos lá. Geralmente adota-se crianças em torno de 4 anos de idade para começar a fazer capoeira. A gente tem casos de crianças um pouco mais envolvidas que começam muito mais cedo. É lógico que de uma forma muito mais lúdica, você não vai cobrar dessa criança o mesmo desenvolvimento de um adulto ou de um adolescente. Mas eu tenho meu filho, por exemplo, tem 2 anos, tinha 1 ano e pouquinho, já virava uma cambalhota, já fazia alguma coisa de capoeira, já canta, reproduz cantigas de capoeira. Então a gente, geralmente a partir dos 3 anos, mas excepcionalmente as crianças começam mais cedo e conseguem se desenvolver bem nessa arte. A questão, eu brinquei aqui de até quando morrer, porque isso é uma verdade. A capoeira ela não é só um esporte. A capoeira envolve toda uma gama de coisas. Principalmente a questão histórica, a questão de musicalidade. Então, às vezes, a pessoa chega em um determinado momento e, como esportista, esse determinado momento vai se estender muito. Tá? A gente tem casos de pessoas com 70 e poucos, 80 e poucos anos jogando capoeira. Mestre Pastinha, com mais de 70 anos de idade, cego, jogando capoeira. Jorge Amado foi lá ver ele jogar capoeira e o pessoal chegava perto dele. Aí o Jorge Amado chega e pergunta, mas por que eles não chegam perto? Tem medo do mestre? Não, ele não enxerga, mas ele sente. Se ele sentir que está perto, ele bate. Tá? Então, com mais de 70. Agora, eu não tenho mais físico, acabou minha saúde, eu não tenho mais perna, não consigo jogar. Você consegue cantar, você consegue estudar e você consegue dar palestras sobre a capoeira, sobre a história dela, sobre aquilo que ocorreu durante o seu período de capoeira. Então, você nunca deixa de ser capoeirista, a não ser que você queira. Tá? Eu vou continuar aqui, tem várias perguntas, muitos recados, então vamos lá, que eu já vou... Toma conta de você. Minha mãe está perguntando aqui, ela me fez 2 perguntas e eu já vou dar uma juntada também, porque... A dona Sandra. A minha mãe, Sandra. Ela falou, oi Carlos, boa noite. Ouvi dizer que a capoeira foi registrada como bem cultural, isso é verdade? E qual estilo que você mais pratica, se é que tem mais de um estilo? Desde já agradeço, é uma pergunta. Bom, vamos lá. Sim, é verdade, tá? É um bem cultural, como ele mesmo já citou aqui, tanto pela Unesco, o outro exemplo eu esqueci. O IFAM, tá? Mas ela é um patrimônio da humanidade hoje, tá? Como eu disse, o mundo hoje inteiro tem reconhecido a capoeira. Inclusive, tem um mestre que eu até um tempo atrás eu estava assistindo o trabalho dele, ele conseguiu fazer judeus ortodoxos e muçulmanos jogarem numa roda de capoeira sem escrita. Que legal! Tá? Porque a capoeira tem essa questão. Sim, né? Você não consegue imaginar isso, a não ser que algo aconteça. A capoeira ela consegue fazer esse respeito, esse entrosamento. Tá? A segunda parte da pergunta é o que mesmo, gente? O estilo. Bom, vamos lá. A gente tem basicamente 2 estilos
dois estilos de capoeira que são os mais propagados, que é a capoeira Angola e a capoeira regional. É lógico que quando eu falo de Angola, você não vê mais um angoleiro jogando capoeira como o mestre Pastinha, tá? Hoje a gente está falando aí porque ele é um ícone da capoeira Angola. O mestre Pastinha tinha um estilo, você vê fotos dele, filmagem muito pouco, mas onde ele saltava, ele está com os dois pés fora do chão, isso é muito raro hoje na capoeira Angola. Um outro estilo muito propagado é a capoeira regional criada por mestre Bimba. O mestre Suassuna, ele cria um outro estilo, né, que é um estilo chamado miudinho, que é muito bonito, até difícil de jogar. Mas o que a gente joga hoje é a capoeira. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho. Ainda a gente ainda tem aquele povo que defende a capoeira Angola, que são discípulos, de certa forma, do mestre Pastinha e outros mestres angoleiros. E aí isso é uma coisa muito importante, porque é uma crítica meio construtiva. A pessoa treina capoeira como mestre a vida inteira, ela tem um estilo. Aí ela chega a uma certa idade, ela forma mestre ou não, aí ela começa a arrastar no chão e ela fala que agora ela é angoleira. Para você ser angoleiro, você tem que ter treinado Angola a vida toda como angoleiro, tá? Com alguém de linhagem angoleiro. Dos discípulos do Pastinha, a gente ainda tem alguns vivos, tá? Por exemplo, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente alguns deles, tá? Tem um mestre que ele, inclusive, um amigo meu, aluno dele, ele vai sempre vir de fora, que é o Curió, tá? O mestre Curió. Ele é vivo até hoje, o mestre João Pequeno, João Grande, essas pessoas ainda existem, e os discípulos deles são realmente angoleiros. Fora isso, a gente tem também a capoeira regional, que é propagada principalmente pelo filho do mestre Bimba, que é o mestre Nenel, que ainda está vivo, que ainda é vivo. Saindo desses dois estilos, a gente tem, alguns chamam de capoeira contemporânea. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse nome, apesar da contemporaneidade da capoeira, mas eu me encaixo nesse período, onde é que você joga capoeira. Então, tocou Angola, eu vou jogar Angola, tocou regional, eu vou tocar o toque de regional. Tá? Seja um São Bento Grande regional, seja de Bimba, seja uma Benguela, seja qualquer toque a gente vai jogar. Lógico que jogar regional, como os alunos de Bimba jogavam, é muito diferente, o Dr. Decânio e tantos outros. E como o angoleiro também jogava, a capoeira se desenvolveu, ela foi evoluindo. Tá? Quando você pega uma roda de berimbau, pega uma filmagem de uma roda de berimbau do mestre Bimba, você olha algo bem diferente do que é praticado hoje em alguns pontos. Tá? Não perdendo a sua identidade, ainda continua com a sua identidade, você vê os mesmos traços, você vê os mesmos movimentos. A própria afinação do berimbau mudou muito, o ritmo, São Bento Grande Bimba era mais lento, hoje ele é mais acelerado, ele é mais bruta, tá? Ela ficou mais plástica, até para conquistar outros povos. Então você pratica qual? Eu pratico capoeira. Capoeira. Então, beleza. Okay. Aí ela faz uma pergunta aqui que eu achei meio... Agora eu já acabei de ler ela de novo e tô achando meio coisa, mas eu já acho que já sei a resposta. Então vamos ver se Manda pra roda. Todo mundo tá aqui falando professor, mas eu vou chamar de mestre. É mestre, né? Não professor. Não, eu não sou mestre. Você é professor? Eu sou instrutor, tá? Ok. Vamos lá, vou explicar mais uma vez o seguinte. Por exemplo, Pastinha não formou ninguém a mestre. Ele tinha dois contramestres que eram João Grande e João Pequeno. Quando ele morreu, os alunos dele, até aqueles que não tinham esse título, né, foram passando, se tornaram mestres pelos alunos que já tinham. Tá? No nosso grupo, você passa a ser um graduado formado a partir da corda azul. Então, azul é formado, azul e verde, roxo. Roxo é instrutor, que é a graduação que eu estou hoje. Tá? Então, eu estou aí 4 graduações acima da de formado. Depois de roxo, nós temos roxo, marrom. Marrom é professor. Tá? Eu sou professor, mas eu tenho a graduação de instrutor. Marrom é professor. Marrom e vermelho é contramestre e vermelho mestre. Então, então eu posso te colocar aqui todas as perguntas como instrutor. Instrutor, melhor. Instrutor tá claro, Okay. melhor. Carlos, você como instrutor, então, mesmo que não fosse, você poderia usar a capoeira para se defender na rua, caso haja alguma briga, ou defender sua família? Ou não é nada disso que capoeira defende? Não, igual
igual eu disse, a capoeira ela prega a paz, mas era uma luta. E ela me dá uma condição de defesa, como qualquer luta. Ok, então aí eu já vou encaixar. A particularidade, eu vou só, porque talvez eu vou ter oportunidade de responder isso mais à frente, mas talvez não. A particularidade é que a capoeira não é uma luta de combate. Apesar de que Bimba, quando ele cria a capoeira regional, ele participa de um campeonato de vale tudo, na época onde o vale tudo era vale tudo. Era um faixa preta de uma luta, um faixa preta de outra luta, e eles se encontravam no ringue para ver quem sobressaía. Bimba ganhou esse campeonato, a luta que durou mais tempo, durou 1 minuto e meio, segundo consta, e foi com um lutador de jiu-jitsu, ele saiu carregado do ringue, tá? Então a capoeira ela tem essa eficácia. Só que a capoeira não é uma luta de combate. Quando eu falo luta de combate, eu tô falando aquela luta tipo assim, dá, recebe, aquela luta de pugilismo. Capoeira é luta de um golpe só. Por isso que você vê na roda de capoeira, o pessoal brincando e tal, e faz uma cambalhota, e faz isso. Quando vê o cara dar uma pancada, o outro cai do lado de fora da roda. Porque ela não tem essa particularidade. O escravo ele não tinha tempo, ele não tinha arma, ele não tinha, muitas vezes, ele estava desnutrido para lutar. A gente não precisa entender isso. Tá? O maltrato com o negro na época é muito grande. Tá? Não eram tratados como seres humanos. Então, quando saía um golpe para resolver, para quebrar uma perna, para estourar um baço, alguma coisa nesse sentido. Então, a capoeira ela tem essa particularidade. Mestre Pastinha fala, a capoeira corre, mas há daquele que correr atrás do capoeira. Então, eu acho que todo mundo entendeu um pouquinho a mensagem do mestre quando ele quis dizer isso aí. Você falando aí, antes, ele fez lembrar que saiu um filme, ele foi muito criticado pelas pessoas que eu conheço, que pratica capoeira, como instrutor, professor, até mestre, chama Capoeira Esporte Sangrento. Até o nome já é de Hollywood, aquele ator Marco da Casa. Sim. Que evidencia muito esse aspecto da violência, né? Da capoeira. Pessoal que se passa essa imagem, que apesar de, igual você falou, a gente tem que compreender que está dentro da história da capoeira, mas isso não é a essência. Não sei se você chegou a ver. Eu acho interessante, esse filme ele ajudou muito a propagação da capoeira. Tem um lado positivo negativo, que a gente vê defeito tudo, mas você tem toda uma história por trás do filme. O cara chega, pega um monte de adolescente desacreditado, sem propósito, e joga os caras para cima. Tinha tráfico lá, e a capoeira foi uma luta de resistência contra o tráfico. É lógico que na história, o traficante lá, chefe, ele tinha se criado na favela do Rio de Janeiro, ou seja, já trouxe esse lado aí. Mas a capoeira ela tem essa função. Então, como é que eu faço essa função aqui em Senador? De pegar jovens desacreditados, sem propósito, e jogar eles para frente. Agora, quando chegou a necessidade do ator, né, dentro da história do filme, usar a capoeira como luta, ele usou. Então a capoeira é uma luta e na necessidade ela vai ser usada. Hoje nós temos lutadores de MMA que para desenvolver mais tem vindo treinar capoeira, tem vindo fazer a movimentação de capoeira, para pegar flexibilidade, coordenação motora, essa malandragem, esse simbolismo que a capoeira proporciona. Tá? Mas não é objetivo de nenhuma luta a agressão pela agressão. Isso eu acho, tá? Sim, mais uma pergunta aqui sobre o André Oliveira perguntando: poderíamos considerar a capoeira como uma arte marcial disfarçada de dança? Ela é uma arte marcial disfarçada de dança. Eu falei isso na música, né? Ela é disfarçada em dança para despistar o feitor. Eu preciso entender que a capoeira ela se desenvolveu grande parte dentro das senzalas, dentro das fazendas, né? Escravistas. Então, o que acontece? Esse escravo, à noite, ele desenvolvendo, ele treinando, quando ele via que estava se aproximando de alguém, ele disfarçava aquilo com as suas práticas, com a sua musicalidade, com as suas danças. Então, com o tempo, ela foi criando esse formato, né, de dança. Tá? É uma luta realmente disfarçada em dança. E uma coisa assim, lendo um pouco, parando para esse momento aqui, o pessoal faz isso. Uma característica bem peculiar da capoeira em relação às outras artes marciais é essa junção aí com a arte, com a dança, com a música. Sim. Que a torna bem peculiar em relação às outras, de fato. Ela é única nessa questão. Tanto é que se a gente pega todo esporte, ele tem seu benefício, toda a música tem seu benefício, a capoeira junta tudo. Sim. Tá? Ela junta os benefícios da musicalidade com música, poesia e... Sim, tudo. Bem completo. Bem completo. Agora eu vou ler 2 comentários aqui que vieram fora do Brasil, gente. A gente está muito chique.
Hora do Ai, Brasil. nossa, tá vendo? A gente está muito legal. importante. O Leidex, lá de Londres, né? Estamos acompanhando do outro lado do oceano. A imagem está perfeita. E ele disse que ama esportes e era um dos esportes que ele gostaria de ter praticado quando adolescente, a capoeira, né? Aí ele parabeniza o instrutor Carlos, aqui ele fala mestre mesmo, né? O Carlos e também a nós do Grupo Gotas. E sucesso crescente a todos vocês. Forte abraço. Abraço, Lady Jackson, estamos com saudades. O Lady Jackson, aí em Londres tem capoeira. Você vai procurar que você vai encontrar aí, tá, cara? Agora, Acha uma roda aí pra você. acha aí, vai ser um grupo aí. E agora o Léo Moreno. Axé aqui de Atlanta. Tô indo pra roda assistindo o programa. Ele é do legal. grupo Maculelê. Parabéns ao professor. E ele tá mandando um abraço aqui ao Léo Moreno. Ele é sobrinho da Mônica do Julinho. É meu primo. Legal, cara, aqui, ó, um abraço, tá boa a roda lá, muita energia, tá boa O a grupo capoeira. Maculelê. Parabéns também pro Nossa, grupo, cara. conheço o grupo, tem um trabalho muito legal, muito idôneo também. Gente, olha, nós vamos explorar um pouquinho o trabalho do Carlos aqui, senador. Ele já deu uma antecipada aí do trabalho, do objetivo que ele tem, mas a gente vai aprofundar um pouco mais isso aqui já mais a nossa parte dos finalmente, tá? Mas aí, como é que tá? Tem mais Agora eu vou perguntas? dar perguntas, a gente por enquanto não, mas eu vou dar uns abraços aqui. Beleza. O Mauro Cordeiro, Sidney Fernandes, a Célia Cristina Moreira e a Edna Maria Gonçalves estão assistindo a gente aqui agora também. Gente, tá bom demais a nossa interação aqui, a nossa roda de capoeira, o pessoal aparecendo os joinhas, pipocando aqui os negócios na tela. A gente sabe que tem gente que tá gostando, tá reagindo a esse momento. Tá muito bom, tá muito gostoso essa conversa. O pessoal aqui do Cicinho, o Arlindo, o Dinho, esqueci o nome do seu irmão, Cicinho. Jacinto. Alguma pergunta? Alguma manifestação? O que eu tenho para perguntar é o seguinte: eu já assisti uma roda de capoeira, quando chega na hora assim que eles puxam a gente, né? O que eu já cheguei a prestar atenção, nunca me puxaram, não. O que eu cheguei a prestar atenção, assim, que me deixou assim um pouco. Não lembro mais que me deixou, não. Às vezes a pessoa começa ali a brincar, a jogar, e de repente a impressão é que abaixa ali alguma entidade, né? Que parece que complicar aí agora. parece que fica violento, entendeu? Eu queria saber o que acontece. Começa a brincar, aí de repente parece que fica sério. Bom, vamos tentar entender aqui rapidamente. Bom, primeiro que a capoeira, você dança lutando o tempo todo ou luta dançando, independente do que você for. Se você for ver toda a expressão da capoeira, mesmo que não haja contato, há a expressão do contato o tempo todo. Uhum. Então é um martelo, é uma ponteira que entra, é um encaixe de uma banda, mesmo que não esteja tocando. Quando, provavelmente o que aconteceu nesse caso, eu não sei se foi o que aconteceu com você, o momento da roda mudou. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente o pessoal mais novo, porque é o seguinte: você passa na rua e você vê uma roda, você olha para ela, está num momento de calmaria. Tá? Os alunos mais novos, principalmente os meus alunos, né, que eu sou responsável por ele, você passa numa roda, ela está num momento de calmaria, e aí o pessoal está jogando e tal, às vezes você vê dois amigos jogando, e é diferente eu jogar com um amigo de jogar com um cara que eu não conheço, tá? A capoeira ela tem muito isso. E a capoeira não tem uma regra estipulada. Quando você chega no Muay Thai, você pega a bola, isso vale, isso não vale, aquilo não vale. Na capoeira o que vale é a consciência do capoeirista, o momento da roda e o respeito mútuo. Se o capoeirista perceber que houve alguma coisa de lá para cá, vai vir alguma coisa contrária. Então, muitas vezes acontece isso. Infelizmente acontece. Tá? E assim, infelizmente não, porque isso raramente isso vai acontecer com pessoas de níveis diferentes. Quando você vê o negócio esquentar, quando você vê, são dois amigos que estão amadurecendo como capoeiristas. Eu, por exemplo, quando eu pego um cara do meu nível, eu vou jogar coisa mais firme. E aí entra um martelo, entra uma banda, você coloca o cara no chão, no outro dia os dois vão trabalhar. Tá? Não é nada disso de tentar mandar o cara para o hospital, nada nesse sentido não. Tá? Mas ela precisa disso até para a gente desenvolver como capoeirista, até para ela desenvolver como luta.
O que não pode acontecer, como eu vou usar esse termo mais uma vez, é a violência pela violência. Pô, você imagina, eu com corda roxa, não que a minha corda jogue sozinho, mas eu, com minha experiência, pego um experiente, alguém que não tem a mínima condição de corresponder, não está ainda no meu nível de jogo, e jogo com ele para realmente machucar. Isso não pode acontecer. Agora, quando são duas pessoas no mesmo nível, com consciência, porque tem uma consciência. Hoje, eu, por exemplo, eu tenho um pé freado. Tá? Eu decido se eu vou encostar, se eu não vou, e se eu encostar, a força que eu vou colocar no pé ou não. Às vezes o pessoal olha de fora, pô, você viu, o cara fez isso. Cara, o cara no outro dia levantou, foi trabalhar normal, os caras já saíram dali, foram comer uma pizza, beber alguma coisa junto, estão ali numa boa, continuam amizade. Tá? Agora, não baixou entidade nenhuma não, tá, gente? Pode ficar tranquilo que não baixou entidade nenhuma não. Então, tudo indica que, na verdade, quando a pessoa, né, o cara percebe que houve alguma coisa diferente, o cara está com má intenção, então ele está tentando reagir, está tentando se defender, é isso? A capoeira é um jogo de pergunta e resposta. Então, a pergunta que eu faço, ela vai ter uma resposta. Claro. Ganha quem não tem resposta. E às vezes a resposta é um golpe mais rápido, um golpe mais forte, e assim vai. Agora, uma coisa que eu preciso entender, só para explicar essa questão de entidade, eu preciso entender que a capoeira é norteada pela música. E quando a gente ouve, por exemplo, Mozart, você tem uma reação aqui. Quando você ouve rock, você tem uma outra reação aqui. Capoeira, a mesma coisa. Se eu estou tocando lá uma angola, tá? Eu vou jogar mais calmo, vou jogar mais no chão. Isso já é instintivo, tá no instinto. Quando eu acelero isso, tá? Quando eu acelero e eu canto alguma coisa, então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que é cantado na roda de capoeira, porque a roda de capoeira muitas vezes passa uma mensagem, tá? Ela passa alguma coisa que ela quer dizer, essa cantiga. Então, o berimbau subiu, o berimbau acelerou, o cara tá cantando uma coisa, hoje quase não se canta mais, às vezes nesse filme que você cantou Esporte Sangrento, se você lembra bem, a música tema dos bonzinhos era Paranauê, Paranauê, Paraná. A música tema dos maus era oi, quebra, jereba, quebra, pedaço do osso, quebra, amanhã eu sei que quebra, quebra. Você tá na roda de capoeira, o cara começa a cantar isso, oi, quebra, jereba, quebra, os caras vão se porrar ali, vão cair de soco mesmo um pro outro. Então, entra muito essa questão da musicalidade nesse sentido. Tá? Gente, Carlos, vamos falar um pouco do seu trabalho aqui, senador, com capoeira. Você já antecipou alguma coisa? Como é que começou? Como que ele se desenvolve? Fique à vontade para explorar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, até para... Obviamente, muita gente aí está interessado, curioso, aonde ele acontece. Se alguém quiser participar do seu grupo, como que ele faz? Explore essa questão. Bom, vamos lá. Para início de conversa, vocês precisam entender que eu sou, antes de qualquer coisa, eu sou um missionário. Então, eu vim para senador porque eu fui cumprir uma missão. A gente veio para cá, estudou a cidade, fui convidado para vir para cá para um grupo de pessoas para fazer um trabalho com jovens e com casais. Chegando em senador, eu tenho minha profissão, eu não vivo de ser pastor, não tenho salário da igreja, eu não vivo de ser capoeirista, tá? A minha profissão é outra. Tá? É aquilo que, dentro da missiologia, ele deve ter estudado isso, a gente chama de fazedores de tenda. Eu vim para senador, montei a minha empresa, montei meu salão e comecei a trabalhar. Passou um período que eu estava aqui, nesse período eu não estava nem fazendo capoeira. Eu engordei muito, estava cheio de dor no corpo, e eu não estava conseguindo alcançar os jovens como eu queria alcançar, de fazer eles escutarem, de estar orientando os jovens, tá? Aí, juntou o necessário, tá? Aquilo que é útil, né? Não é nem útil ou agradável, o necessário aquilo que é útil. Eu estava necessitando de voltar a fazer um exercício físico, e eu estava também, e seria útil uma forma de eu estar tendo um contato maior com os jovens. Aí eu voltei a fazer capoeira, voltei a treinar, tá? Entrei em contato com a associação da qual eu faço parte. Eu não estou sozinho, eu tenho um grupo que o qual eu respondo por ele. Eu respondo diretamente ao mestre Léo, mas acima de mim tem um grupo de pessoas. E então a capoeira em senador começa assim, tá? O instrutor Taquara começou com um grupo de alunos ali no Córrego dos Lamas, na sua própria casa, numa academia que eu tenho lá, no espaço próprio. Isso ficou por um período de 7 a 8 meses. No ano seguinte, a gente já conseguiu um contrato no CRAS, e a gente pegou um CRAS que não queria capoeira, que não tinha capoeira, que os professores antigos
anteriores deixou a capoeira por algum motivo morrer, tá? Por vários motivos, eu não vou entrar, nem é tanto questão dos professores, é uma questão cultural, da cidade, várias outras coisas. Nós pegamos um caso desacreditado, sem capoeira, e jogamos uma turma de 146 alunos treinando capoeira ao todo. Isso abrangindo a APAI, nós abrangimos os alunos do CAPES, usuários do CAPES. A gente fez um trabalho muito lindo. A gente, que eu estou falando, fui eu, né? Porque o professor é eu. Mas assim, o que acontece? Então a gente foram para quase 150 alunos treinando ao todo nesse ano. Tá? Foi um ano que a gente fez um trabalho de capoeira junto, paralelo a algum órgão público. Hoje esse trabalho ele desenvolve apenas sobre a minha pessoa e os meus alunos. Então a gente não tem apoio nenhum, a gente não tem público nenhum. O que acontece? Todo mundo que quiser praticar, pode praticar. E aí entra uma outra questão, porque a gente tem por que a capoeira hoje em Senador está do jeito que está? Por vários motivos. Primeiro, a questão de falta de conhecimento. A pessoa chega assim e fala assim, capoeira é coisa de homem. Não, mulher pode treinar capoeira. Capoeira é coisa de jovem. Não, a pessoa mais, né? Eu estou fora de forma para fazer esporte. Cara, você falar isso é como você chegar e jogar um gordinho na academia e falar que ele não pode entrar porque lá só pode maromba. Não existe isso. Tá? Então você vai entrar na capoeira, independente da sua idade, do seu sexo, independente do seu condicionamento físico, e você vai desenvolvendo. Você não vai jogar capoeira igual a mim e eu não vou te cobrar igual um aluno graduado que eu tenho. Tá? Isso, nenhum professor vai fazer isso, ok? Então todo mundo pode fazer capoeira. Então a capoeira hoje, Senador Firmino, ela é realizada apenas no Corre dos Lanos. A gente fez um trabalho em outros bairros, fez um trabalho muito lindo. Na quadra da chácara a gente tinha quase 30 alunos, aquela coisa toda. Só que como não tem um apoio e eu tenho que trabalhar, eu dou aula desde quinta, tá? Nós temos duas turmas, uma turma é um aluno graduado meu que dá aula, essa turma é de 6 às 7h30. E a turma que eu dou aula diretamente é a turma de 8 às 9h30, tá? Terça e quinta-feira, no Corre dos Lanos. Então, quem quiser participar aqui lá, ver uma aula, fazer uma aula experimental, vai lá conhecer um pouquinho da capoeira, bater um papo, eu tenho dúvidas sobre isso. Vai lá, você vai ser muito bem recebido. Fica aí o convite, hein? Convite para nós todos, maravilhoso. 7h30, 8h30. De 8 às 9h30, de 8 às 9h30. Eu sou responsável. Angélica. Quem veio aqui estava aqui, que a gente ainda não tinha falado, é a Maria Cristina Fernandes, que ela sempre também está assistindo a gente, ela está aqui hoje também assistindo a gente. Obrigado, Maria. E uma pergunta bem bacana aqui, os benefícios da capoeira no nosso corpo, feita pelo André. Bom, olha só, a capoeira ela vai trabalhar a questão cardiovascular, então ela vai colaborar para o equilíbrio, né, manutenção de uma boa pressão arterial. Quando a pessoa tem a pressão baixa, ela vai normalizar, tem alta, a mesma coisa. A questão de flexibilidade, condicionamento físico como um todo, força muscular, porque a capoeira trabalha no movimento em cima do braço, em cima da perna também, mas muito em cima do braço, movimento acrobático e tudo. Ela vai fortalecer muito a região do core, que é essa região da cintura, abdominal, lombar ali, então vai ajudar a sustentar a coluna, você vai ter menos problemas de coluna. Fora o benefício para o corpo, não sei se tem me pergunta depois, mas é que você perguntou, então benefício para o corpo em número, tá? Como todo esporte, mas a capoeira é completa. Por quê? A questão de flexibilidade, a questão de molejo, de balanço, ela exige muito de raciocínio. E aí eu vou entrar nessa questão. Hoje, sabe-se que a capoeira, além dela ser um esporte, um benefício para o físico, ela é um benefício também para a mente. Então, eu, por exemplo, já fui direcionado para mim por profissionais de psicologia, de psiquiatria, alunos com depressão, alunos com ansiedade, alunos com TDAH. Tá? Eu tenho muito aluno que foi indicado por um psiquiatra porque tinha TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperativismo. Então, essa criança, ou esse aluno, ele vai na capoeira encontrar um paralelo ao seu tratamento convencional. Não é que você vai chegar e vai tirar o paralelo do tratamento como um todo. Tá? Mas ela é um benefício para o corpo e também para a mente. Tá? Ela tem inúmeros benefícios. Aí a resposta, aliás, estava aqui também, essa pergunta estava no nosso repertório, era uma curiosidade minha. Tá vendo quantos benefícios traz para nós? Tem mais perguntas? Não, por enquanto não. Tá. E você, amiga? Repetiu hoje? Eu sou meio chato aqui do programa. É a hora que a pessoa começa a puxar meu orelha. Não, mas é sério, assim, é muito gostoso, mas a roda com ele é maravilhoso. Ficar o dia todo
corpo se extenua e você não consegue. Então, o chato é no sentido de horário. A gente já está com quase 1h20. Geralmente as nossas lives tá nessa média de 1h20, 1h30. A gente já está com quase 1h20 de live. Então, assim, lamento dizer que pode ficar bravo, puxa minha orelha, mas nós já estamos chegando nos nossos finalmente, tá? Então aproveita, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser se manifestar, mas obviamente, hoje é muita coisa que a gente abordou aqui, e a gente pode ter outros momentos com a presença do Carlos para aprofundar mais alguma coisa mais específica do tema da capoeira. Vocês podem se manifestar nos comentários, conforme a gente sempre provocava, né, dar sugestões para o tema, e até mesmo em relação ao que nós estamos conversando aqui agora, se quiser que a gente volte a falar do tema aqui com o Carlos, alguma coisa mais específica, manifeste aí, dê a sua opinião, dê o seu ar da graça, que isso vai dando para a gente também uma orientação por onde a gente tem que caminhar, tá joia? Mas a gente já está indo finalmente, aproveita a oportunidade. E você, vai aproveitar? Pergunta? Só que eu vou perguntar a respeito da capoeira. A gente vai falar muita coisa bacana, Sim. mas o Carlos falou uma coisa aí que me remeteu a algo que eu li há um tempo atrás, a respeito do brasileiro. É o brasileiro que não foca no coletivo, que se foca muito pelo lado periférico e não foca naquilo que é necessário, na união. Sim. Quando você falou disso, eu lembrei de uma matéria que eu li há um pouco atrás, de um ex-presidente de uma grande empresa brasileira, empresa genuinamente brasileira, importante no nosso nome, mas importantíssima, de tecnologia brasileira. Ele estava na Suécia, parece que em Estocolmo, com o pessoal do Prêmio Nobel. E ele perguntou por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. E os caras sem jeito de responder. Mas depois do almoço, que alguém pegou umas e outras lá, aí eu cheguei. Um deles falou com esse presidente dessa empresa: que vocês brasileiros, vocês destroem seus heróis, vocês não têm união, vocês não prezam pelas pessoas que ajudaram a construir o seu país. A resposta foi essa. Ele engoliu seco, né? Aquela clássica engolida seca, e não responde mais. Não teve nem pergunta nem resposta. A questão uma coisa que me preocupa muito. Hoje em dia você vê nas redes sociais, tal, focado no Brasil em si. Você focado, parece, no interesse particular, pessoal, no rosto, mas não na pátria. Eu lembrei disso quando você falou. Eu li esse artigo também, Ana, eu achei ele muito interessante. A gente não saiu do tema porque a capoeira ela engloba um monte de coisa, mas ela engloba também a política. Tá? E a gente não sabe o que é política no país. A gente acha que a gente confunde política com politicagem. Né? A política ela engloba tudo aquilo que você tem acesso. Então, se a saúde está ruim, é porque a política está sendo feita de uma forma errada. Se a educação está ruim, tudo isso. Então, e a capoeira ela é muito política. Ela teve a sua origem nessa necessidade de se envolver com política, não com a politicagem. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: olha, nós precisamos rever a forma que a gente interage com a política, a gente interage com o poder, a gente interage com aquilo que é público. A gente vive como sociedade, e não indivíduo. Como indivíduo, você tem uma livre expressão, você vai adotar algumas regras, mas, no geral, a gente trabalha para o bem comum de uma nação. Tá? Quando eu paro para olhar somente para o bem comum, que é o que a nossa política brasileira atual tem feito, eu gero tudo isso que você vê. Então, eu vejo pobreza, eu vejo falha na saúde, eu vejo uma educação pública falha. E isso, tal qual o governo é seu povo, tal qual o povo é o governo. Isso se expressa na política, mas se expressa na questão que o Arlindo falou sobre o Prêmio Nobel. Nós somos muito individualistas e, ao mesmo tempo, egoístas. Nós não conseguimos nos alegrar com a felicidade do outro.
Então, tem a questão do pernambuco. O Arlindo, sei lá, o Arlindo, por exemplo, é um exímio músico. Você conversa com ele e fala, não, eu tô aprendendo a tocar. Mentira, o cara ensaia mais do que muito músico que tá estourando na mídia aí, o cara toca muito bem e tal. Aí o Arlindo chega no dia da manhã, ele estoura, cara. Começa a ser chamado, fazer show, assina um contrato legal, tal, beleza. Vai ter um grupo que conheceu o Arlindo na infância, que vai se sentir incomodado com a felicidade do Arlindo. Isso é um exemplo pequeno daquilo que acontece como um todo na nação. A gente precisa trabalhar e, ao mesmo tempo, esperar a felicidade do nosso próximo. Acho que é isso que a gente precisa ficar de reflexão. Então, isso vai mudar a forma de eu me envolver com a política, isso vai mudar a forma que eu vou interagir com o cidadão. Acho que falta um pouquinho de cidadania. Então, eu preciso entender um pouco mais isso, eu preciso ser um pouco mais ciente do meu papel. Eu costumo falar muito com meus alunos, eu uso até um termo pesado, eu falo, olha, você foi criado para produzir, você foi feito para somar no ambiente que você está. Isso a gente faz em pequenas porções, que é o nosso caso, todo mundo tem que acordar de manhã, arrumar sua cama, lavar o copo que suja, colaborar com uma coisa, de alguma forma, na casa onde é que ele vive. Você concorda? Eu acho que começa tudo, né? Tudo começa. Então, isso é assim. Aí, eu saí dali, eu vou trabalhar. Poxa, seu grupo de trabalho tem que produzir. Aí, eu vou fazer parte de um grupo X, vou fazer parte do Gotas. Eu tenho que somar com o grupo Gotas de alguma forma. E aí, eu vou fazer vamos usar esse termo aqui, uma rede do bem. Essa rede do bem, ela vai gerar impacto de alguma forma. Se ela é feita por um grande número de pessoas, ela tem um grande impacto. Por exemplo, o grupo Gotas. O Grupo Gotas ele tem um papel de impacto muito grande na cultura de Senador Firmino. Se for agregando mais pessoas, mais patrocínio, esse impacto vai ser muito maior. Então, vamos começar a conscientizar pequenas coisas, parar com essa visão de tentar derrubar, como o Arlindo falou, os nossos heróis, tá? As pessoas que realmente trabalham, que labutam. Agora, lógico, eu tenho princípios, eu tenho visão, eu penso diferente, eu tenho toda essa individualidade. Agora, todos nós temos defeitos. Você pega qualquer pessoa, ela tem defeito, eu tenho, nós temos limitações, e assim vai. O que eu quero trazer, tenta trazer um pouquinho de consciência? A gente precisa aprender a focar mais nas qualidades. Porque se eu não foco na qualidade, cara, eu não consigo viver, não consigo ter uma amizade. Pô, tem um amigo, ele tem lá 10 qualidades, ele tem uma limitação. E aí eu falo isso tudo com o meu aluno, explico tudo isso para meus alunos, eu não falo o seguinte, eu falo assim, o que você tem produzido para a sociedade? Porque um grande número de pessoas estão agindo como parasitas, são carrapatos em forma de gente. Porque a pessoa está dentro de casa, ela não soma, ela não quer trabalhar, ela não quer estudar, e eu ainda falo, estudar não é ir para a escola. Estudar é você aprender, adquirir algum conhecimento para transmitir aquele conhecimento. Eu acho que falta muito isso também. Passar. Não, o conhecimento, Arlindo, eu acho que ele tem que ser transmitido para edificar um número de pessoas. Eu sou excelente, sou excelente em matemática. Tá. O que isso gerou na comunidade que você vive? O que você gera, no mínimo, para as pessoas que estão perto? Isso tem que ter um efeito positivo. Eu, como cidadão, como capoeirista, ainda com um trabalhinho de tartaruga, um trabalho de formiguinha, eu tenho procurado surtir um efeito na cidade de Senador Firmino hoje. A gente já tem, tá? Se tivesse mais apoio, se tivesse um pouco mais de consciência das pessoas, não estou falando só apoio financeiro, é lógico, financeiro também, mas tivesse um pouco mais de consciência das pessoas. Eu não sou de ficar elogiando ninguém, mas ela citou aí a Edna. A Edna é uma pessoa que apoia demais, soma demais com o trabalho, briga, às vezes eu nem estava sabendo, ela estava brigando lá para a gente ter um apoio. Então, assim, a gente precisa de pessoas que enxerguem a qualidade do nosso trabalho. Eu estou falando do meu aqui, porque eu sou uma pessoa que faço um trabalho, eu acredito, relevante para senador, mas a qualidade do trabalho como um todo. O Gotas tem um papel relevante, o Tapara tem um papel relevante, outro trabalho ali no iniciativo tem um papel relevante. Então, vamos valorizar e parar de ficar procurando lacuna para ficar atacando esses trabalhos. Certo? Tudo mais, acho que se tiver alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Se vocês quiserem encerrar, né, fiquem à vontade. Tem pessoas, quer dizer, que não ajudam, né? Mas atrapalha. E atrapalha, sente inveja, a pessoa é egoísta, né? Sim, com certeza. Infelizmente, nós temos sim. Olha, gente, muita coisa boa
nessa roda aqui de conversa sobre capoeira. A gente recebeu hoje, através das palavras do Carlos, muita coisa boa. A capoeira, de fato, é um universo imenso, fantástico, que nos envolve. Até porque, conforme eu falava no início, nos provoca a partir da nossa essência, a partir das nossas raízes culturais. E isso é demais. Angélica, vamos dar uma rodada de abraço final? O povo que chegou aqui agora. Isso. Depois foi o Felipe Cané Fernandes e o Benedito Henrique. Isso, obrigado. Um beijo para vocês. Então, olha, nós já vamos caminhar para os nossos finalmente e vou repetir. Por favor, manifeste em relação à nossa conversa. E eu até estava vendo aqui, Arrindo, muita gente aqui falando, elogiando o áudio e a imagem também do programa. Que bom. Isso mesmo. A gente ainda não chegou no que precisa, mas a gente vai chegar lá. Isso. A sua interação é muito importante, porque aquilo que a gente falava no início, nós estamos engateando nas mídias sociais, então a gente está aprendendo. E tem muita gente aí que interage conosco, que são mestres nessa área aqui da internet, das mídias sociais hoje em dia. Então, o seu comentário, a sua interação só vai nos ajudar a aprimorar. E fica aquela provocação de antes. Você que gosta de internet, de se comunicar, vem cá apresentar o programa, as próximas entrevistas aqui com o Carlos, com outros participantes, tá? Esse espaço, ele é nosso, tá bom? Então, assim, olha, manifeste-se em relação a esse tema, no sentido de a gente voltar a conversar sobre capoeira, alguma outra coisa que seja do interesse do nosso público. E, assim, de uma maneira bem mais particular, e eu acredito que é um tema também que tem muito chão, muita aceitação entre nós, fica assim, algo que eu conheço muito pouco, o seu Carlos. O Arrigo fala muito dele, ele também mesmo falou que ele tem essa questão da missão, ele é pastor. Então, da gente trazer ter um bate-papo aqui ligado a essa questão da religião, que hoje em dia, igual você também mesmo abordou, que a religião tem que ser um ponto de interseção, de conexão, a partir do respeito às diversas manifestações, etc., e não de briga, de confusão, dentro do tema não sei, pode ser alguma coisa ligada ao tema do diálogo religioso. Ultimamente eu tenho estudado um pouco isso, a partir da perspectiva da mística, que é algo que me interessa muito, e a mística em várias expressões religiosas, não só cristã. Estou maravilhado com muita coisa. Não sei, talvez isso é uma provocação que vem de mim, mas talvez com a sua experiência também, depois a gente conversa, a gente pode... E vocês também, se vocês acharem que é um tema bacana, manifeste aí, então a gente pode sugerir uma ideia para que nós possamos ter uma conversa aqui, talvez mais com outras pessoas, a gente faz uma roda. O problema, a limitação nossa aqui é que a gente só tem esse computador, né? Se a gente tivesse... Nós vamos chegar lá, não é reclamando. Financeira, tá? Isso, à medida que a gente conseguir ter mais equipamento, a gente pode até fazer uma roda mais ampliada, focar em mais pessoas, tudo isso fica muito... enriquece mais a nossa prosa. Mas não sei, o que você acha, Carlos? Antes dos seus finalmente, as suas considerações finais em relação à questão do tema da capoeira, da gente trocar um dedo de prosa ligado dentro desse universo também fantástico. Eu acho que assim, é um tema legal, um tema que a gente pode abordar sim, tá? E assim, convite sendo feito, eu vou estar aceitando. Nossa, mas vai ser feito. Maravilhoso. A gente Então já está agradece. sendo feito, vamos marcar só uma data. Isso, então vamos ajustar os ponteiros e divulgar para vocês interagirem mais. Mas já tem bastante tempo que eu falo de a gente chamar o caso. Sim, só testemunho. Está nos livros. Está nos nossos autos. Só para constar, gente, porque teve aqui foi uma incompatibilidade de agenda. Só, assim, tem mais de ano que a gente está conversando sobre ouvir aqui. E nessa última vez, que já me fizeram o convite, por 2 finais de semana teve um imprevisto por eles, eu acho que por 2 ou 3 comigo, então a gente acabou adiando bastante, tá? Espero que no próximo convite não tenha imprevisto de agenda, que a gente consiga fazer aí o quanto antes. Vai dar tudo certo. Aqui vamos dar uma espécie na teologia, no nosso Kairos, o momento de graça aconteceu, e abriu a porteira, então as graças vão acontecer mais vezes em outros momentos. Então, gente, olha, pessoal aqui, alguma manifestação? Vamos para as considerações finais do Carlos. Carlos, é um momento seu, se quiser ficar mais uma hora, fique à vontade, é um prazer ouvir você, a sua presença aqui nos impacta de maneira muito positiva. Então,
Não, mais que esse também. Então, você fica as suas considerações finais em relação à capoeira, boa mensagem, o que você quiser falar, esse espaço é seu. Bom, primeiramente eu quero estar agradecendo a todos do Grupo Gotas pelo convite, pela oportunidade e pelo brilhante trabalho que eles têm feito em Senador. É um trabalho longo, um trabalho que abrange várias questões, não é só esse programa, tá? Eu acompanho o trabalho deles, ainda que não participe tanto, mas a gente ouve falar muito bem e vê tudo que é feito com muito carinho, com muito zelo, com muita competência. Então, parabéns e muito obrigado pelo convite. Acerca da capoeira, eu quero estar convidando todos vocês, né, que quiserem, para estar conversando comigo, para estar me procurando pessoalmente, ou ir lá fazer uma aula experimental. Tá? Aí eu queria conhecer, eu queria ver uma aula, eu queria ver o que a capoeira faz. Olha, a capoeira ela é boa para o corpo e é boa para a mente. E não tem sexo, não tem idade, não tem classe social. Todo mundo é bem aceito na capoeira. Essa questão, eu falei no início e vou repetir mais uma vez para a gente encerrar. A capoeira ela consegue aplicar algo que a sociedade prega, mas tem dificuldade de viver, que é a inclusão, que é a tolerância, que é o respeito mútuo. Numa roda de capoeira, a gente não faz acepção entre negros e brancos, a gente não faz acepção entre classes sociais, entre religião, entre opção sexual, entre nada. Capoeira, a gente reconhece o capoeirista. Entrou ali e é respeitado, vai ser respeitado e vai ser muito bem-vindo. A gente, só para colocar aqui uma coisa que não encaixou durante as perguntas, é o seguinte, teve um impasse muito grande quando o Bimba ele abre a capoeira para doutores, para alunos universitários. A capoeira até então era para um grupo seleto de pessoas de baixa classe, por escravos e seus descendentes. Bimba ele começa a cativar alunos de faculdade. A gente tem hoje o doutor Decânio, que foi aluno do Bimba e grandes outros. Então, houve uma revolta de algumas pessoas do movimento da capoeira e falou que Bimba estava embranquecendo a capoeira. Usaram esse termo mesmo. Os alunos dele falaram que Bimba não embranqueceu a capoeira. Ele empreteceu o branco. O que eles quiseram dizer? A capoeira fez com que uma parte da população, tá, que até então ainda tinha um preconceito muito grande com o negro e as suas tradições, passassem a enxergar essa cultura de uma forma diferente. Então, a capoeira, ela desperta essa consciência, ela desperta essa capacidade de você buscar conhecer o lado do outro. Isso é muito importante para nós. Ah, por que fulano pensa assim? Por que fulano age assim? A gente é um povo que critica pela crítica. Você vai me desculpar, às vezes eu vou alongar um pouquinho nessa consideração final, mas a gente é um povo que está cheio de especialistas de internet. O cara nunca leu um livro sobre artigo e critica algo porque ele ouviu alguém mais criticar. Então, assim, aí eu vou já entrar um pouquinho nessa parte de religião. Eu tenho uma facilidade muito grande de criticar a religião do outro, sendo que eu nunca li por que o outro acredita. Eu nunca conversei, não preciso ler. Tá? Para eu acreditar, para eu perguntar para ele por que ele acredita nisso, é só perguntar para ele, pô, você é católico? Mas por que você acredita nisso, tal. E estar aberto à resposta dele para que eu possa aprender também um pouquinho com ele. Uma frase que eu aprendi muito cedo, e que vai ser minha frase de encerramento, ninguém saiba tanto, tá, que não possa aprender, nem é tão ignorante que não tem algo para ensinar. Então, mais Deus abençoe a todos e mais uma vez obrigado, tá, tanto pelo convite como a audiência de vocês. Abraço, pessoal. A gratidão é toda nossa, tá? Foi um prazer imenso, ter certeza que a porta se abriu, as porteiras se abriram, como diz o pessoal da roça, e agora vamos ter todos os outros momentos aqui nesse espaço da live, mas o Grupo Gotas também quer apoiar o seu trabalho, divulgar, e a gente pode pensar até em outros momentos, né, de forma de estar presente, de interagir, porque de fato é um trabalho muito fantástico. Obrigadão mesmo de coração, tá? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Satisfação, tá imensa. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um beijão no coração e até a próxima. E vamos lembrar aqui sobre o Chico, gente, do começo do programa. Quem puder ajudar a compartilhar a história de Chico, a gente agradece muito, viu? Isso mesmo. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Tchauzinho. Solta o berimbau aí, amigo. No violão.
Pessoal, lembrando que terça-feira, dia 1º de outubro, a gente vai ter Estação Gotas com o Padre Zé Afonso Lemos. Terça-feira. E quarta-feira, você sim? Oi. Pro Zé. Como chamar o Paulo Tavares. E na quarta-feira, dia 2 de outubro, a gente vai estar aqui com o Tenente Paulo Tavares, psicólogo também do trânsito, falando sobre trânsito. Dia 1º de outubro agora, Padre Zé Afonso Lemos. E quarta-feira o Tenente Psicólogo Paulo Tavares. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Grupo Gotas em Ação. Abração.